nós estamos aqui e nós estamos completando hoje, pela graça de Deus, 1 ano de culto Game Over, e foi exatamente amanhã do ano passado, entendeu? Dia 21 do ano passado, que a gente começou a fazer o culto Game Over. E tem sido bom, tem sido bênção que Deus tem feito conosco. E algo que eu sempre vejo que acontece assim no final do ano, nós estamos faltando 2 semanas aí para virar o ano, sei lá, um pouquinho mais, menos, não sei, mas por aí. Menos, dia 20, não tem mais 2 semanas, bem menos, 1 semana e pouquinho. Uma coisa que nós sempre vemos assim no final do ano é que você liga a televisão e sempre tem retrospectiva. Sempre tem lá, o que aconteceu nesse ano foi isso, isso, isso. E eu, particularmente, sempre achei meio ridículo você lembrar de toda a tragédia que aconteceu no ano. Você vai lembrar, não sei quem matou não sei quem explodiu, não sei quem morreu. Essa tragédia que você lembra. Isso eu sempre achei meio fora de nexo, mas o pessoal faz, o pessoal curte, é legal. E como nós estamos hoje aqui completando 1 ano de Game Over, e por sinal, no final do ano, nós vamos fazer uma retrospectiva do que nós falamos esse ano, do que Deus trouxe ao nosso coração. E a primeira coisa que eu queria falar para você é o projeto de estar aqui, esse culto. Todo sábado nós temos culto aqui. Mas esse culto Game Over tem uma pegada diferente. Ele começou de um jeito diferente. Ele começou num dia que estava eu e o Tico, não sei nem se o Tico lembra disso. A gente estava no velório da avó dele, ou foi do vô, não sei, você lembra? Vó, foi da avó dele, não lembrava mais. O vô não morreu ainda. Perdoa, Tico, ó. Montei o vô do Tico. Da avó do Tico. E então, nós estávamos ali conversando a madrugada inteira no velório, chega uma hora que você não tem mais muito o que fazer, né? E eu comecei a falar com o Tico, cara, a gente precisava fazer alguma coisa diferente, cara, a gente precisava mudar alguma coisa, precisava fazer um culto para pregar a verdade mesmo, e ver se a gente faz alguma coisa em relação ao reino de Deus, e difamar isso, e espalhar isso e tal. E ele falou, eu também estou com isso no meu coração, vamos começar a orar. Isso aí foi bem no comecinho do ano, acho abril, não sei. E a gente orou o ano inteiro para isso. E quando chegou em dezembro, a gente, sem querer, numa brincadeira, falou, vamos fazer o Game Over? Vamos. Aí começou o culto Game Over, porque o mundo ia acabar. Dia 21 do ano passado, todo mundo disse que o mundo ia acabar, ou muita gente disse. E o pior é que muita gente acreditou nisso. Então, a gente fez o culto no dia 21. Se acabasse, a gente estava dentro da igreja. Mas não acabou. Ainda bem, né? E aí, legal. Quando o mundo não acabou, a vida toca, e foi 1 ano fazendo esses cultos, toda sexta-feira, última ou penúltima de cada mês. E qual que é a nossa pegada nesse culto? A nossa pegada nesse culto é uma. É deixar de falar mentira em cima do púlpito. É começar a falar a verdade. É ouvir a verdade aqui, é proclamar a verdade. Só que falar que nós vamos proclamar a verdade é algo bonito, é algo legal, é algo interessante e tal. O problema é quando a gente começa a ouvir essa verdade, porque a verdade não vem de uma forma onde o nosso coração vai ouvir e falar, cara, é da hora ouvir isso e tal, tal, tal. Eu estou aqui, eu e o Tico estamos aqui, nós somos líderes aqui desse grupo, desse ministério. Eu posso falar para você que uma das coisas que nós mais gostaríamos de ver acontecer era ver um monte de gente aqui, era ver isso aqui cheio, bombando, e tal, vamos fazer, a gente até brincou que ia fazer esse culto lá na igrejona, vamos encher, tá, vamos fazer. A nossa ideia, o que a gente queria ver, realmente era isso, era ver um monte de gente. Mas desse ano que passou inteiro para cá, Deus começou a nos convencer de algo. Que adianta ter um monte de gente aqui indo todo mundo para o inferno? Que adianta ter um monte de gente aqui para fazer volume e não adiantar nada? E se Jesus Cristo voltasse agora, ia ficar todo mundo pulando no inferno, a gente vai pular no céu. Eu creio nisso. E aí, nessa pegada, nós começamos a fazer o culto Game Over. E em cima desse culto, nós estamos pregando a verdade e a genuína palavra do Evangelho de Cristo. E com essa genuína palavra, nós precisamos entender algumas coisas. Deus tem me dado uma revelação, posso dizer uma revelação, esses últimos tempos. Isso me incomodou bastante. Isso começou a tirar bastante a minha paz. Eu comecei a orar bastante em relação a isso. E eu segurei isso para falar hoje. Porque se nós entendermos isso de verdade, verdadeiramente nós vamos dar um game over na nossa vida hoje. Se nós conseguirmos entender isso como igreja, eu não sei quantos aqui nunca entraram numa igreja, talvez, mas que você que esteja aqui entenda isso. Você vai conseguir viver algo completamente diferente do que você sempre viveu. Quando nós lemos a palavra do Senhor, Salmo 84, versículo 10, nós vemos Davi falando assim, é melhor passar um dia no teu templo, na tua casa, na tua igreja, no lugar santo, do que passar 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa de Deus, do que morar em qualquer outro lugar nessa terra. Isso é o que Davi nos fala.
Essa palavra é interessante, porque muitos de nós conhecemos esse versículo. Vale mais um dia em tua casa do que em outro lugar, isso é até musiquinha, e tal, é legal. Mas nós não temos noção do que realmente Davi estava dizendo aqui. Nós precisamos aqui parar e ver que Davi era um cara que ele começou a vida dele sendo qualquer mané, esquecido lá no subúrbio lá dos quintos lá de Jerusalém, na menor cidadezinha, na menor casa lá, o filho que o pai não gostava, tal. Ele sabia o que era desgraça. Ele sabia o que era uma vida totalmente sem esperança. Ele sabia o que era para olhar para a vida dele e falar assim, cara, não tem esperança para mim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou o 7º filho do meu pai, eu sou filho da prostituta, eu sou filho de um adultério que meu pai teve, meus irmãos são os caras, tal, estão na guerra lutando, tal, e quem sou eu? Sou um carinha aqui, esquecido aqui, cuidando de ovelha no meio do nada. Então, se tem um cara que soube o que era ter sonhos na vida, se teve um cara que provavelmente, cuidando de ovelhas ali, ele deve ter parado muitas vezes e falado, cara, eu queria tanto ser soldado no exército de Saul, imagina os sonhos que Davi não tinha. Só que na vida de Davi, acontece uma coisa, que em 96%, 98% da vida de toda a humanidade não acontece. Todo mundo sonha chegar em algum lugar. Todo mundo fala, eu quero chegar lá, eu quero fazer uma faculdade para me fazer, para montar, todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um sonho. E todo mundo corre atrás desse sonho. Provavelmente, infelizmente, 98% não alcança esse sonho. Corre atrás, e talvez até consiga ser alguma coisa que tentou ser, mas não é do jeito que pensou. O cara queria ser médico, queria fazer, pensou que ia ser o Dr. House lá. Não, foi um médicozinho que atendia no HMU aqui em Guarulhos, coitado. Não virou médico. Teve um sonho, mas não chegou lá. Poucos sonham falar, eu quero ser o cara e consegue ser mais do que ele sonhou. Poucos caras conseguem isso. Só que na vida de Davi ele conseguiu ser muito mais do que ele nunca sonhou. Saul estava lá, com o seu reino, tendo seus filhos, tendo caramba. Davi, um cara esquecido lá no céu, nunca pensou que ele ia virar rei de Israel um dia. Nunca pensou que o lugar mais alto que se tinha para ter naquele momento, naquele país, naquele lugar onde ele vivia, seria ocupado por ele. Ele nunca pensou nisso. Mas, aqui no Salmo 84, versículo 10, nós vemos Davi falando um negócio seguinte, eu cheguei aqui, eu cheguei onde eu nunca imaginei chegar. Então você imagina que todos os lugares que Davi gostaria de ter ido, numa balada, numa viagem, não sei o quê, Davi podia ter feito como rei. Ele experimentou de tudo como rei. Mas mesmo experimentando de tudo, chegando a desfrutar de tudo e vendo tudo, Davi concluiu uma coisa, falou, cara, vale mais estar um dia na presença de Deus, do que passar minha vida inteira aproveitando do que eu sonhei minha vida inteira. Isso é uma coisa que é importante demais para nós não temos noção. Nós não temos noção porque muitas vezes nós estamos como Davi, talvez esteve no começo da vida dele, tentando chegar em algum lugar, tentando fazer alguma coisa, e nós homens, mulheres, nós somos muito errados em uma coisa. Se todo exemplo mal que você viu na tua vida, talvez aconteceu alguma coisa errada com teu pai, com a tua mãe, com teu tio, com a tua tia, com algum amigo teu, se todo exemplo mal que você já viu na tua vida, você olhasse e falasse, o cara foi por aquele caminho, se lascou, então eu não vou. Se a gente seguisse todo exemplo mal que a gente vê, não seguisse, a gente teria muito menos sofrimento do que a gente tem. Mas muitas vezes a gente vê que um cara vai, faz negócio, quebra a cara, e você vai falar, não, mas ele quebra a cara porque, sei lá por quê, mas eu vou lá, e pá, quebra a cara também. Aí depois você fala, putz, quebrei também. Realmente isso não dá certo. E nós somos muito tardios em não olhar um exemplo bom que nós temos e seguir esse exemplo. Aqui nós temos o exemplo de um cara que virou simplesmente rei de uma nação, um cara que viu Deus agir na vida dele de uma forma onde ele pega um pedacinho de pedra, joga na cabeça do gigante, e o gigante cai para frente. Ele viu Deus agir na vida dele como ninguém antes tinha visto aqui nesse reino, nessa geração. Ele viu Deus agindo, ele virou rei, ele tinha tudo. E ele falou um negócio para a gente, ainda que eu tenha tudo e possa fazer de tudo, o que eu prefiro, o que eu mais quero é estar com Deus. O que eu mais quero é estar na presença de Deus. E aí quando nós vemos que Davi falou isso aqui é uma coisa séria, porque assim, nós precisamos entender, e eu vou fazer um negócio hoje, que eu sei o que vai gerar isso, eu sei que talvez vai ser gente daqui chocada, escandalizada, e não sei mais que ada você queira colocar. Mas como eu disse, o nosso projeto aqui é pregar a verdade e deixar de falar mentira em cima de púlpito. Então nós vamos falar a verdade. Se você olhar a Bíblia, se nós vemos a Bíblia até Gênesis capítulo 1, todo mundo conhece, Deus criou o mundo, Adão e Eva, tal, passarinho, aquele negócio, todo mundo conhece. Gênesis 1, Gênesis 2, o jardim, Gênesis 3, aparece a cobrinha lá na árvore, lá engana a Eva. A partir daqui, tudo pela qual
Deus tinha feito o homem, tudo pela qual Deus tinha criado o homem, foi colocado por terra. Não era para você precisar trabalhar, não era para a mulher sentir dor quando tivesse filho, não era um monte de coisa que não era. Mas a partir daqui virou, foi, não teve jeito. O homem escolheu isso e todos nós estamos, consequentemente, lascados a viver isso, e o pecado entrou no mundo e a vida mudou. E nós não conseguimos entender uma coisa, algo que tem me chocado muito, é conseguir entender qual que é a visão de Deus para o Evangelho, o que Deus espera. Eu poderia estar aqui falando para você assim, olha, o negócio é o seguinte, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer, Deus quer não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Podia falar um monte de promessa bonita que você ia sair daqui alegre. Mas eu não posso fazer isso. E quando nós lemos na Bíblia, nós lemos o seguinte, a partir de Gênesis 3, o que Deus fala ali? Dá um castigo para a cobra, dá um castigo para a mulher, dá um castigo para todo mundo e fala, o negócio é o seguinte, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali Deus fala de Jesus, bem no comecinho da Bíblia. Deus fala, vai nascer um cara que vai pagar um preço por amor para que essa raça possa ser salva. Em Gênesis 3. E a partir daquele capítulo da Bíblia, tudo isso aqui que passou depois, é Deus fazendo isso acontecer. Deus não poderia fazer esse cara nascer de Sete, do filho de Adão e Eva. Não podia fazer nascer Jesus de Noé. Deus tinha que formar uma nação para Jesus nascer. E aí Deus, tendo em vista a ideia de formar uma nação, o que ele faz? Ele para e fala, beleza, vou ter que escolher um homem. Aí olha para a terra lá e fala, sei lá, aquele ali, Abraão, aquele cara ali é temente, eu vou escolher, ele, vou dar uma promessa, eu vou fazer tal. E aí Deus escolhe a vida de Abraão, a gente conhece a história de Abraão. Abraão foi um cara que não era ninguém, que estava lá perdido, e Deus chega nele e fala, cara, eu quero fazer uma grande nação de você e tal. E Abraão olhando isso, fala, beleza, eu estou aí. E daí para frente começa a formação do povo de Deus. Só que uma coisa que me incomoda muito, e que tem me incomodado muito, é o seguinte, para que Deus fez essa nação? Para que Deus prometeu terra? Para que Deus prometeu bênção? Para que Deus prometeu tantas coisas que Ele prometeu? Qual era o projeto de Deus aqui na Bíblia? Isso é uma coisa que, infelizmente, não se prega mais e nós não vivemos mais. E por não viver mais isso, a nossa vida está completamente parada no que diz respeito em relação a Deus. Como eu disse, nós estamos aqui como igreja, tal, o nosso maior objetivo como igreja, como líderes aqui, era ver isso aqui cheio e tal, mas cara, Deus começou a nos convencer de uma coisa, nós temos uma função para estar aqui, nós não estamos aqui por acaso, e na retrospectiva que eu falei que nós faríamos desse ano, Deus nos convenceu de uma coisa, tem uma parte na Bíblia que está escrito assim, ó, apressem a minha volta, apressem a minha volta, Deus nos convenceu disso, que nós, eu, você, podemos fazer alguma coisa que faça Jesus Cristo voltar mais rápido? Não está determinado o dia que Ele vai voltar, mas como que nós vamos fazer isso? E aí, quando nós vemos Ele falando isso, é complicado se falar disso, porque é o seguinte, todos nós temos sonhos, temos metas, temos planos, temos um monte de coisa que você tem. E aí, quando você fala em apressar a volta de Jesus, se você consegue crer nisso, você fala, Deus me livre que Jesus volte, porque se Ele voltar, minha vida vai para o ralo, acabou minha vida por aqui, eu vou querer que Ele volte quando eu tiver 60, 80, 90 anos, aí pode voltar, mas eu tenho que viver minha vida. E é natural a gente pensar isso, pensar dessa forma, mas não é isso o projeto pela qual a Bíblia foi escrita para outra coisa, não é para isso, não é para a gente viver essa vida aqui, e por isso que eu comecei falando de Davi. Davi foi um cara que conseguiu tudo que a gente sonha, tudo que você sonha ele conseguiu, mas mesmo conseguindo tudo isso, ele falou, não adianta ter tudo isso, não adianta chegar, não adianta ter poder, não adianta ter dinheiro, não adianta ter mulher, não adianta ter carro, cavalo, não adianta, o que adianta é estar dentro da casa de Deus, o que adianta é estar cumprindo o meu chamado. Davi tinha plena convicção de qual era o chamado dele. Davi tinha plena convicção do porquê que ele existia. E como eu disse, aqui na Bíblia, nós vamos vendo que em muitos lugares existem promessas aqui. E eu estava pensando nisso, eu estou pensando muito nisso esses dias, e isso tem me incomodado muito. Existe uma coisa na igreja, não sei quem aqui é crente, quem não é crente, mas existe uma coisa na igreja que é uma caixinha assim, ó, cheia de versículo. Esse negócio chama caixinha de promessa. Quando você está desanimado, você vai lá tirar uma lei e falar, legal. Qual que é o sentido de uma caixinha de promessa? Se você for parar para ver, 80% da caixinha de promessa é tirada do Velho Testamento. Presta atenção nisso. Porque no Novo Testamento não se acharia muita promessa. Se fossem tirar uma promessa do Novo Testamento, seria assim, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Não ia dar muito certo colocar isso numa caixinha de promessa. Porque a hora que o cara tirasse um negócio desse, ia falar, Deus me livre, estou precisando de alguma coisa que me deixe bem, não de ouvir isso. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Não tem lógica um negócio desse. Mas isso é a Bíblia.
E uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: toda promessa que existe no Velho Testamento, que você lê, e que a gente sabe um monte de cor, pega um monte de promessa, a glória da carne, um monte de promessa, você fala, sabe para que Deus fez a promessa? Em nenhum momento a promessa foi feita para deixar um homem feliz, para falar, cara, você vai ser um cara realizado na vida. Não foi! E essa é a principal desgraça da igreja hoje. Olhar as promessas que existem na Bíblia e falar, Deus fez a promessa que eu vou fazer, que eu vou ser, que eu vou acontecer. Não é isso, não é isso. Olha a história, nós falamos muito dele esse ano também. Olha a história do próprio jovem rico. O jovem rico chega a ter dinheiro, chega a ter tudo e tal. Quando ele chega, Jesus fala, ei Jesus, quero entrar no teu reino. Deus fala, tá o negócio seguinte, vende tudo e seja perfeito e me segue. Não é para isso. Ele poderia muito bem ter pegado a Bíblia aqui e falado, mas na Bíblia diz, e aí colocado uma promessa. A promessa não é feita para isso. Isso é uma coisa que está impregnado na nossa mente. Nós estamos acostumados a ligar a televisão, a ligar um rádio, e ouvir alguém falando, olha, se você fizer, Deus vai te abençoar. O projeto de Deus não é abençoar ninguém. Nós precisamos desmistificar isso da nossa mente. O projeto inicial de Deus não é esse. Aí você pode me perguntar, mas por que então Deus abençoava o povo no Antigo Testamento? Esse é justamente o ponto que nós temos que entrar hoje. Porque o projeto de Deus não era fazer aquele povo próspero. O projeto de Deus era formar uma nação para Jesus nascer. Era esse o projeto. Se o povo não tivesse terras, não tivesse tudo, Jesus não poderia nascer uma nação estipulada. Deus fez tudo o que fez por causa de um projeto. Não foi para deixar esse povo alegre. Quantas vezes na Bíblia você vê escrito assim, o povo foi lá e pecou contra Deus, deu mancada, pisou na bola, um monte de coisa que faz errado. Aí Deus vem e fala, mas porque eu amo esse povo e tal, eu vou voltar para ti, eu vou refazer, e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o povo vai de novo, vai atrás da idolatria, pisa na bola, né? Aí Deus de novo vem, porque eu amo esse povo, eu vou não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o povo vai de novo, pisa na bola, não sei o que lá. Deus vem, porque eu amo esse povo. O amor de Deus se revela a todo momento aqui. Por que você acha que ele se revela a todo momento aqui? Por dois motivos. Um é porque Deus ama muito o povo, como ama a gente, que acorda que é pecador miserável, que não vale nada, mas Ele nos ama. E outro motivo é o seguinte, outro motivo é porque Deus precisava investir nesse povo, porque esse povo seria o povo. Consigo entender isso? A promessa não é para o povo, a promessa é para o nascimento do Messias, a promessa é para que Jesus venha, não é para o povo. Nós não entendemos isso. Nós entendemos que tudo o que a gente faz, nós entendemos que o centro do Evangelho sou eu. Se eu estou mal, eu vou buscar Deus. Cara, se você está mal e vai buscar Deus, infelizmente eu tenho que te dizer, não vai adiantar nada. Como que nós podemos chegar aqui? Como que nós estamos num culto evangelístico, onde nós estamos querendo pregar para que pessoas não cristãs aceitem Jesus? Como que eu posso chegar num culto desse e falar, o negócio é o seguinte... Entrega a tua vida a Jesus, que Ele vai mudar tudo. Venha para Ele como está, porque Ele quer restaurar, porque Ele quer fazer. Eu não posso fazer isso. Isso é normal hoje. Eu não posso vender um evangelho a preço de uma decepção tua. Evangelho não é isso. Porque se nós vendemos o evangelho a esse preço, sabe o que vai acontecer? Uma igreja inteira vai crescer. Nós poderíamos estar aqui pregando para multidões, mas seria uma multidão frustrada. Que ia passar ano após ano, mês, esperando que Deus fosse fazer alguma coisa, e Deus não vai fazer nada, porque o projeto de Deus não é com o homem, o projeto de Deus é estipular o reino dele na terra. Entenda isso, não é para nós, não é para mim. Pregar isso aqui não é fácil para mim, não é legal para mim, e talvez você que está me ouvindo, que nunca veio aqui, nunca mais vai querer voltar aqui. Mas essa é a verdade. Um dia, Jesus Cristo vai voltar. E o dia que Ele voltar, você vai lembrar do que você está escutando hoje. E você vai falar, putz, eu não dei valor àquilo. Era verdade, eu não aproveitei. Eu não ganho nada em estar falando isso aqui. O primeiro a tomar a pancada na cabeça sou eu, porque a primeira pancada vem para mim, não vem para você. O primeiro que é convencido sou eu, não é você. Nós precisamos colocar a nossa mente no lugar certo. Então, vamos voltar aqui. Se o projeto de Deus era fazer Jesus Cristo nascer para salvar o homem, vamos lá. Deus cria o homem, tudo certo, perfeito, bonito, pá, show. Deus criou o homem. O homem vai e pisa na bola. Deus para, tal, cria um caminho alternativo. Vou formar um povo, tal. Deus forma o povo. Para que Deus está formando o povo? Para que Jesus venha. Legal, Deus passa todo esse tempo aqui formando esse povo para Jesus nascer. Jesus veio, Jesus nasceu. Então todo o projeto da Bíblia se resume em Jesus. Você concorda comigo? Então vamos ver a maior promessa que Ele nos faz. Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a morrer como eu vou morrer e me acompanhe.
Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a sua própria vida por minha causa, esse sim terá vida verdadeira. Do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que fez. A Bíblia inteira é uma preparação para Jesus vir. Quando Jesus vem falando, cara, eu não vim aqui melhorar a vida de ninguém. Eu não vim aqui para fazer ninguém ser rico, não sou consultor de... Não sou. Eu vim aqui salvar o mundo. Eu vim aqui formar um exército nesse mundo. Eu vim aqui levantar uma geração. Eu vim aqui levantar um povo. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra da Bíblia. O foco de Deus não é a tua vida. O foco de Deus não é a minha vida. O foco de Deus é Deus estipular e colocar o reino dele nessa terra. O foco de Deus é que uma igreja se levante para apressar a volta dele. 1 ano de Game Over pregando isso. Nós precisamos apressar a volta de Jesus. Mas como apressar a volta de Jesus? Aí que o bicho pega. Você não vai apressar a volta de Jesus só cantando, Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, a sua volta. Isso é legal. Se você cantar isso de verdade, é legal pra caramba, mas não é assim que você vai apressar a volta de Jesus. Se você não estiver disposto a fazer alguma coisa em relação a esse reino, nada vai mudar na tua vida. Eu não estou aqui para pregar uma vida melhor para você. Eu estou aqui para fazer você honrar. Cadê minha cruz? Olha lá. Minha cruz está lá atrás. Nossa cruz está lá atrás. 1 ano aqui, a gente se acostuma. Para você honrar o que foi feito na cruz. Para você honrar o que Jesus fez naquela cruz. Cara, não foi fácil para ele chegar nessa cruz. Pensa que como você é homem, como você tem medo, ele também teve medo, ele também é homem, ele também não quis. Ele também, como eu disse aqui ainda há pouco, ele quase desistiu. Pensa, Jesus nasceu com uma finalidade. Morrer pelo homem. Para isso que ele nasceu. Não nasceu para outra coisa. Para morrer, para poder dar salvação para o homem. Quando Jesus nasce, e quando Jesus fala o negócio seguinte, está chegando a hora. Jesus chega a Deus e fala, Pai, se possível for, e eu vou mudar as palavras do que ele falou, a gente conhece o que ele falou, mas eu vou mudar para ficar mais prático. Pai, se possível for, frustra todo o plano do meu nascimento. Pai, se possível for, tudo aquilo pela qual eu nasci, lança por terra e me tira daqui. Jesus pediu a frustração do plano de Deus para a salvação do homem. Olha o tamanho da agonia que ele passou. Olha o tamanho do quanto não foi fácil ele fazer o que ele fez na cruz. E como que a gente pode pegar um sacrifício dele que ele chegou e falou, mas todavia, Pai, não faça a minha vontade, cumpra a tua. E a vontade dele era que ele fosse para a cruz, e ele foi. Como é que nós podemos chegar aqui hoje e falar, o negócio é o seguinte, Jesus quer fazer alguma coisa, o que ele tinha que fazer por você, ele já fez, ele já te deu, e você é digno disso. Mesmo sem ser digno disso, ele te faz digno disso. Agora, o que você tem feito com o sangue de Jesus? O que você tem feito com a tua vida? O que você tem lutado? Quando nós olhamos a história do jovem rico, nós falamos bastante desse cara esse ano, e quando você olha a história dele, é uma história um tanto quanto complicada, porque imagina o que aconteceu com esse cara. O cara ganhou a vida, o cara tinha dinheiro, o cara tinha tudo e tal. Ele chega em Jesus falando, Pai, eu quero ir para o céu. Ele não pediu nada nessa terra. Ele não falou assim, Pai, me abençoa mais. Pai, eu quero ser mais. Não. Ele falou, Pai, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Foi o que ele pediu. Jesus falou, cara, se você quer ir para o céu, só tem um jeito. Seja perfeito. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. A única forma de viver o evangelho é tendo ele em primeiro lugar no nosso coração. Quando nós lemos lá em Mateus 16, nós vemos escrito assim, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Presta atenção nisso. Jesus não está falando assim, se alguém quer ser um dos 12 apóstolos que propagaram o evangelho, que foram famosos na Bíblia, não é para ser um apóstolo, um cara, para ser o bambambam que tem que fazer isso. É para seguir a Jesus. Se alguém quer me seguir, não é para ser discípulo, né? Não, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser crente assim, sabe o que você tem que fazer? Esqueça seus próprios interesses, esteja pronto a morrer como eu vou morrer. Essa é a mensagem da cruz. Agora, por que nós vemos que a igreja está do jeito que está? Que a igreja geral está do jeito que está? Porque é difícil falar isso, cara, é difícil pregar isso, porque isso não agrada a ninguém, isso não traz satisfação a ninguém, isso não traz alegria a ninguém.
Porque o que é pregado hoje é Gênesis 1 e 2, é lá, você vai ter uma vida próspera, boa e o caramba, essa maldita síndrome do Éden. Nós precisamos parar com isso e nos levantar como um povo que faça o sacrifício de Jesus Cristo valer a pena. Faça alguma coisa diferente para isso. Honre esse sacrifício. Eu estava essa semana orando em relação a tudo isso, a apressar a volta de Jesus Cristo, o que eu posso fazer mais, a não ser clamar, o que eu posso fazer mais, o que eu posso, e orando a respeito disso. Eu tive uma visão e foi algo que me chocou muito. Eu fiquei um tempo, eu estava aqui na igreja sozinho, estava à noite orando aqui, e quando me veio isso, assim, eu vi isso, eu acabei de ver isso, eu fiquei um tempo meio extasiado, assim, meio em choque. Primeira coisa, antes de eu contar isso, nós precisamos entender uma coisa. Tudo que Deus te mostra, tudo que Deus fala que quer fazer na tua vida, não é que Deus vai fazer. Se Ele mostrou, é porque Ele quer fazer. Ah, Deus falou que eu vou ter não sei o que lá. Deus falou. É Deus que falou que você vai ter não sei o que lá? Tá, se é, faça por onde ter. Corra atrás disso. Deus quer fazer, mas se você não estiver na posição, Ele não vai fazer. E com o que eu disse é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que nós já alcançamos isso, chegamos nisso. Isso é uma coisa que eu vou lutar a minha vida inteira a partir de hoje para isso. Eu estava orando ali no cantinho, ali na igreja, e de repente eu vi um negócio tudo preto, assim, não vi nada. Sabe quando você não vê nada, fecha o olho assim? E eu estava orando normal, tal, e de repente, olho fechado, eu escutei alguém falar meu nome. Jeter Guedes de Almeida. Eu só escutei meu nome. Uma voz forte falava, Jeter Guedes de Almeida. E aí, de repente, eu de longe me via levantar, bater continência e falar, estou aqui. E essa voz falava para mim, onde está o exército que você preparou na terra? Eu falava, o exército que o Senhor me confiou está atrás de mim. E começavam a se levantar homens atrás de mim. Cara, acho que eu fiquei 1 hora aqui chorando e falando em língua aqui na igreja. De falar, cara, um dia, Deus vai me chamar e falar, onde está o que eu confiei na tua mão? E o que eu vou falar para Ele? Vou falar o que o Senhor me confiou na minha mão e quer está aqui atrás de mim. Um dia isso vai acontecer. E a minha vida a partir de agora é fazer por onde isso seja apressado. Não estou dizendo que isso vai acontecer porque Deus mostrou, não. Estou dizendo que isso vai acontecer porque eu vou lutar para que isso aconteça. Porque eu vou lutar minha vida inteira para mim poder, em primeiro lugar, estar lá e falar, estou aqui. Em segundo, falar, o exército está atrás de mim. E o exército começar a se levantar. E quando eu vi esse exército se levantando, começou a se levantar 1, 2, 3, 4, 5, e eu estava de longe, eu me vi em pé, e via todo mundo levantando, batendo continência e tal, e eu perdia de vista o tanto de gente que se levantava atrás. Cara, acabou a minha oração aquela noite, acabou a minha oração a semana inteira. Semana inteira eu vou orar e só choro pensando nisso. Porque, cara, olha a oportunidade que Deus está dando. A gente não está aqui para brincar de ser crente. Não é fácil chegar aqui e fazer isso, não é fácil chegar aqui e pregar isso, não é fácil chegar aqui e saber que está fazendo certo e talvez não ver nada acontecendo. Não é nada. Esse game over nós pregamos um ano pregando isso, 1 ano pregando essa palavra. Para chegar hoje, por exemplo, aqui, e eu acho que não tem ninguém que veio pela primeira vez aqui e está aqui hoje. A pessoa vem uma vez só, no máximo 2, na terceira some. Porque não é fácil isso, cara. Não é fácil ouvir isso, não é fácil viver isso. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, não é fácil ir para o céu. Não é qualquer um que vai para o céu. Não é qualquer igreja que você está vendo aí fora que vai para o céu. E nós não vamos porque nós somos melhores do que ninguém, mas nós vamos porque nós nos submetemos a essa palavra. Nós estamos a cada dia buscando estar disposto a morrer, buscando estar dispostos a colocar a nossa vida diante de Deus. O apóstolo Paulo nos disse algo, como fiel soldado de Jesus Cristo, tome parte no meu sofrimento. Cara, isso não é uma brincadeira. Nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui para animar você. Nós não estamos aqui para você animado. Nós estamos aqui para formar um exército aqui dentro. E no exército de Deus não existem homens covardes. Nós precisamos ir contra esse sistema. Há 3 game overs atrás, nós colocamos 2 ou 3, não lembro mais. Nós colocamos uma faixa bem aqui assim, ó, aqui e aqui. Estamos em greve. E a gente continua em greve. A faixa a gente tirou para colocar a árvore, fazer outro negócio bonitinho. Mas a gente continua em greve. Está ali, né? A greve continua. Depois você olha do outro lado lá fora. A greve continua, cara. A gente está em greve contra esse sistema gospel miserável. Esse sistema gospel que faz todo mundo pensar que está agradando a Deus e que não está agradando porcaria nenhuma. Cara, a mensagem que Jesus veio pregar, em momento algum foi assim, olha, eu quero fazer, eu quero acontecer. Não. Para o cara que já tinha, falou, vende tudo e me siga. Evangelho é outra coisa. Se Deus encontrar uma igreja
Preste atenção no que eu estou falando. Se Deus encontrar uma igreja que se coloque a viver isso, essa igreja apressa a volta de Jesus Cristo na terra. Esse ano nós falamos bastante sobre avivamento também. Nós falamos alguns meses, eu acho, sobre avivamento. O que é um avivamento? Talvez você nunca ouviu falar esse termo. Avivamento, dentro da igreja, se falando na igreja, é quando um grupo de pessoas fica cansado de viver da forma como está vivendo, fica cansado de continuar vivendo dessa forma e resolve fazer alguma coisa diferente. Resolve falar, não, o negócio parou por aqui, eu quero alguma coisa nova, e começa a orar por isso. E na história da igreja, esses 2000 anos de igreja, existiram alguns avivamentos, onde poucos homens se reúnem e falam, nós vamos clamar por alguma coisa. E todos eles clamam por alguma coisa, pelo Pentecoste, tudo eles clamam, e de uma hora para outra o negócio faz, Deus desce e cumpre o que eles estão clamando. Nós queremos um avivamento. Nosso avivamento é para a volta de Jesus Cristo. Nós vivemos para a volta dEle. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para Ele. Nós vivemos para Ele. Esse ano, eu dei um exemplo o ano inteiro em relação a alguma coisa, mas eu nunca consegui dar esse exemplo com a pessoa presente, que eu falei o ano inteiro dessa pessoa. Hoje eu vou poder dar. Não vou nem olhar para essa pessoa para ninguém saber quem é. Mas esse ano eu falei o ano inteiro sobre o que é noivado. A gente tem aqui dentro hoje, não filmem isso, não filmem essa pessoa. A gente tem aqui dentro hoje alguém que está noivo. Cara, esse cara que está noivo é um dos caras mais chegados meu, assim, quase mais meu irmão. Meu irmão. E esse cara eu conheço há 10 anos, esse cara pelo menos. 9, 10 anos, já foi 10 anos agora. E esse cara, 10 anos que eu conheci ele, eu nunca vi esse cara namorar. Nunca vi. E a gente sempre conversou bastante, um monte de coisa e tal. A gente não tem muito segredo um com o outro, assim, só um pouquinho e tal. E esse cara, no meio desse ano, chegou em mim um dia e falou, conheci uma pessoa. Pensa num cara tonto, assim, besta, assim, estava bobo. Eu conheci uma pessoa e ele estava aéreo, assim, sabe o cara bobo? E a gente até falou, dá para você fazer isso para mim? Se pedisse para ele subir de cueca em cima do telhado da igreja e ficar correndo, ele corria, assim, sabe o cara não estava nem aí com nada, assim, bobão, assim, aéreo. Eu conheci uma pessoa, eu acho que ela é de Deus para mim. Ele disse aquilo lá. Esse cara passou, até hoje está meio besta. Mas assim, os 3, 4 primeiros meses desse cara, foi completamente bestageira, sabe? O cara que você não reconhece o teu próprio amigo, você olha e fala, não, ele não faria isso. Mas você sabe o cara está meio quase babando? Estava assim, porque ele encontrou a noiva dele. E quando eu vi esse cara assim, e pensando nisso aqui, pensando em Jesus Cristo, falando assim, cara, apresse a minha volta. O nosso caso é como o caso desse cara. Imagina que Jesus é esse cara bobo, amigo meu. Jesus está lá assim, eu quero a noiva, eu quero casar, eu quero. E aí a gente pega e fala, não, mas eu não quero, mas eu quero. Imagina que a noiva desse amigo meu falasse assim, não, eu só quero casar com ele porque ele tem dinheiro, porque ele vai me sustentar, porque não sei o que, eu não quero nem casar, eu só quero ficar com ele assim, ficar noivo para sempre. Seria amor? Não seria amor. Não seria falar assim, ela fala assim, eu vou ver ele hoje, porque eu preciso pedir para ele mais dinheiro, porque eu preciso pedir uma carona para ele, porque eu preciso pedir para ele qualquer coisa, porque minha vida está zoada, ele pode mexer uns pauzinhos, arrumar minha vida. Isso seria amor? Não seria amor. O que é amor? Ela querer estar perto dele pelo que ele é, não pelo que ele tem. Isso é amor. O que nós fazemos com Jesus? Jesus, no nosso caso aqui, é o cara besta da história, assim. É o cara que está falando assim, cara, eu quero voltar para pegar a minha igreja. Cara, eu estou pronto para voltar para pegar ela. E sabe quem nós somos? A prostituta da igreja, que só vem dentro da igreja e fala, Jesus, eu estou precisando disso, Jesus, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso. Ele pode te dar tudo, mas o interesse dele não é te dar tudo. O interesse dele é se entregar por você e vir te buscar e te tirar daqui. Pensa, é diferente o esquema. Imagina, vamos continuar imaginando a história desse cara. Imagina que esse cara morasse no maior palácio que existe e tal, e essa noiva morasse numa favela. E essa noiva chegasse a Jesus, eu preciso de uma porta nova no meu barraco. E o cara fala, eu não quero arrumar teu barraco, eu quero te trazer para morar comigo, o que eu tenho para você é muito maior do que essa porcaria desse barraco que você mora. Eu não quero dar uma porta nova para o barraco, eu não quero dar uma pintura nova para o barraco, eu quero te fazer morar num palácio. E a noiva fala, não, mas eu quero só que você faça isso por mim, não quero ir aí. É o que a gente faz com Deus. Deus olha e fala, cara, para que você corre tanto atrás das suas coisas? Para que você corre tanto atrás do que vai te alegrar, do que vai trazer um benefício para o teu coração, e deixa de correr atrás do que vai ser eterno?
do que não vai se acabar, do palácio que está reservado para nós lá em cima. É completamente diferente. Se nós realmente amamos o noivo, se nós como noiva de Cristo amamos o noivo, a nossa vida tem que ser uma vida diferente, a nossa vida tem que ser uma vida bobada para Ele, falando, cara, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo pode voltar, e Ele conta comigo para fazer alguma coisa para a volta dEle, eu posso fazer, e se eu posso fazer, eu farei. Tem que mudar a nossa mente, tem que mudar a nossa concepção. Nós temos que parar de ficar vivendo atrás das promessas do Antigo Testamento. Nós temos que parar de ficar vivendo falando, Deus vai me dar a terra boa que manda leite e mel. Pensa, qual que é o sentido de orar uma coisa dessa? Qual que é o sentido de Deus dar uma terra boa para alguém? Sendo que depois de mais 20, 30 anos essa terra vai ficar aí e essa pessoa vai para o inferno com a terra boa. Não muda nada. A terra não salva ninguém. O que vai salvar é Ele entrar na vida dessa pessoa. Chega de ficar olhando terra e falar, a terra, Deus deu a terra para esse povo porque tinha uma finalidade no reino. Nada acontece sem finalidade no reino. Nenhum milagre acontece apenas para que alguém chegue e fale, milagre aconteceu. Não, todo milagre que Deus faz, tudo que Deus coloca a mão, tem um porquê disso. Aquele cara que estava lá, não vou falar nem aquele cara, eu tenho um exemplo aqui, a Grazi. A Grazi, uma pessoa aqui da igreja, uma jovem nossa aqui, ela passou por uma situação, foi, quase morreu, ficou internada e tal, Deus foi lá e fez um baita do milagre e salvou ela. Deus salvou a Grazi só para falar que Deus salvou a Grazi? Não! Deus salvou a Grazi porque Deus tem uma obra na vida da Grazi. É diferente o negócio. Deus não faz um milagre só para fazer um milagre acontecer. Deus faz com uma finalidade no reino. Deus não faz nada nessa terra se não tiver uma finalidade no reino, se não for para o reino dele. Cara, chega de pensar que Deus está preocupado com os nossos problemas. Deus não está preocupado com os teus problemas. Deus não está preocupado. Não é com isso que Deus está preocupado. O teu problema, Ele coloca a mão, em 2 segundos Ele muda o teu problema. Deus está preocupado em estipular esse reino na terra. Quantas gerações mais vão passar? Quantas gerações mais vão passar? Até que uma geração entenda isso e fale, eu serei um soldado nesse exército. E eu vou lutar por essa causa. Quantas gerações mais vão passar? Quantos de nós vamos ficar velhos? Somos todos, a maioria jovem hoje e tal. Eu estava pensando isso hoje. Falando que eu tenho mais medo. É de daqui 20, 30 anos, se Jesus Cristo não voltar antes, eu ter que estar pregando num game over aqui, vendo talvez meus filhos aqui, os filhos de todos nós aqui, e ter que vir aqui e falar, cara, isso aqui eu preguei há 30 anos atrás, para os seus pais e para mim, mas a gente não quis viver. Viva vocês. O que tem mais medo é de acontecer isso. É de olhar para trás e falar, cara, quando eu tinha tudo para fazer, quando eu tinha força, quando Deus deu a revelação, quando Deus fez, eu podia ir, eu não fui. E agora outros vão ter que ir. Deus nos dá tempo para acontecer alguma coisa. Mas se nós não queremos, o que Deus faz simplesmente é tirar a mão e falar, então tá, deixa que se levante outro. O meu apelo para você essa noite é que você não deixe que se levante outro. Que Deus não tenha que trazer outro para cumprir o que Ele quer cumprir, mas que nós venhamos ser a geração que vai apressar a volta de Jesus Cristo, que nós vamos ser a geração que vai trazer o reino para a terra, que vai implantar o reino na terra, que vai implantar o evangelho do reino na terra. Nós seremos essa geração, nós seremos esse povo. É conosco que Deus conta, é com você que Deus conta, não é por acaso que você está aqui. Não se levante hoje, saia daqui ouvindo isso e tal. A primeira coisa que você tem que se levantar daqui hoje, tendo em mente é o seguinte: todas as promessas que existem na Bíblia, não é para usufruto de quem viveu, mas é para usufruto do reino, para isso. Os únicos 2 que viveram alguma coisa que era para eles, era Adão e Eva. Fizeram o que fizeram e nós estamos aqui. Cara, Deus quer levantar a tua vida. A gente não está aqui para brincar. Evangelho não é brincadeira. Outra coisa que nós precisamos tomar um grande cuidado para não acontecer conosco, e que muitas vezes acontece, é o seguinte: quantas vezes que nós, e eu me incluo seriamente nisso. Há um tempo atrás aqui, nós temos um louvor que nós cantamos aqui na igreja, e que nós ficamos alguns anos sem tocar ele, cantar ele, há um mês atrás, eu acho, 1 mês e meio atrás, nós tocamos ele. E quando a gente estava tocando ele, eu me senti envergonhado diante de Deus. Eu me senti envergonhado de tocar isso, que dirá de cantar, de pensar em viver um negócio desse, porque eu não vivo. Quantos de nós cantamos e somos obrigados a cantar assim, que nós não amamos a Deus como nós deveríamos amar, que Deus ainda não é o primeiro na nossa vida?
há 10 anos atrás, quase 10 anos já, tinha uma música que falava assim: te amo mais que o meu ser. Quando a gente viu essa música, a gente parou e falou: não, está errada essa letra, não pode ser que te amo mais que o meu ser, porque a gente não ama, vamos mudar a letra. Quero amar-te mais que o meu ser. E a gente mudou. Passou 10 anos, e a gente ainda canta quero amar-te mais que o meu ser, porque a gente ainda não ama. Até quando que a gente vai viver uma vida dentro da igreja, se conformando em não amar Deus em primeiro lugar na nossa vida do que a nossa própria vida? Isso é a nossa verdade. E se a gente não vigiar, vai passar mais 10 anos cantando quero amar-te mais que o meu ser, a gente ainda a gente vai falar, não, a gente está cantando a verdade. Ainda é bom que a gente é sincero, é uma verdade miserável, mas ainda é verdade. Agora, se a nossa verdade não for acordar e falar, Jesus, eu preciso amar o Senhor mais que o meu ser, não dá para mim viver mais minha vida do jeito que eu estou vivendo. Pensa que evangelho não é para qualquer um, a gente não está aqui para brincar. Evangelho não é para benefício, não é para benefício nosso. Nós não estamos aqui para ficar entulhado dentro de uma igreja, sendo revestido de poder, batendo palma, virando, dando aviãozinho, cambalhota, falando língua, sem que esse mundo conheça a verdade. Não é para isso que você existe. Você existe para que a glória de Deus se manifeste lá fora. Até quando nós vamos ficar aqui dentro, tendo cultos, e cultos, para sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, para chegar em casa e falar, o culto foi tremendo, estou cheio até o outro dia de manhã, quando você ligar a porcaria da televisão e se esvaziar de novo? Até quando? Se nós não somos cheios de Cristo pela nossa vida que nós levamos fora da igreja, tira essa ideia da tua cabeça, porque não é dentro da igreja que você vai se encher dele. Não é dentro da igreja que você vai falar, fui renovado, estou cheio, o primeiro amor voltou. Voltou até semana que vem, que depois vai embora de novo. Chega disso, cara. Nós precisamos amadurecer com Cristo. Deus está levantando um exército. Deus conta com a tua vida como soldado desse exército. Nós somos chamados para lutar. Chega de se conformar com a nossa vida do jeito que está. Por que nós não amamos mais a Deus do que a nós mesmos? A nossa verdade é que nós não confiamos em Deus como nós deveríamos confiar. Nós não confiamos. Você fala, confia nada. Você não ama mais a Deus do que você mesmo, porque você não tem coragem de colocar a tua vida diante dele e falar, Pai, está tudo na tua mão. Se o Senhor não colocar a mão agora, a casa vai cair, mas eu estou contigo. A gente não tem coragem de fazer isso. A gente sempre segura aqui, é do nosso jeito. Tal. Eu não consigo amar. Por que não consegue amar? Porque não abre a mão, abre a mão. Deixa ele ser Deus na tua vida. Deixa ele ser Senhor na tua vida. Chega de nós precisarmos cobrar responsabilidade. Se nós não temos uma responsabilidade com Deus que é feita dentro do nosso coração, o que vai adiantar nós ficarmos cobrando responsabilidade aqui dentro? Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para cumprir o reino de Deus, nós estamos aqui para apressar a sua volta a essa terra. Esse é nosso chamado, essa é a nossa vocação, e é para isso que nós vamos viver, é para isso que nós vivemos. E a minha pergunta para você essa noite é, para que você quer viver? Para que você vive? Para que você vive? Para que você vive? Para que você luta? Para que você acorda? Para que você se rala? Para que você se desgasta? Para que você chegou aqui hoje talvez falando, putz, estou cansado com sono. Por que você está cansado com sono? Para que você vive? Olha que a palavra de Deus nos diz, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Ele não está falando assim, você tem que ser, não, falando, cara, se você quiser ser meu seguidor, não é seguidor de religião, seguidor de placa de igreja, do raio que for. Se você quer ser seguidor de Jesus Cristo, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como Ele morreu. Nós temos que estar prontos. Chega de falar quero amar-te. Se você não ama Ele mais que o seu ser, você nunca vai estar pronto a morrer pelo que você não ama. É completamente diferente. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. E aí Jesus vem e nos diz, do que é que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? É o que Davi falou. Do que adianta eu passar tanto tempo em outro lugar? Eu prefiro trocar 1000 anos em qualquer lugar, para poder estar um dia dentro da tua casa. É completamente diferente. Chega de começar a correr atrás, de viver atrás de uma vida que não é a vida verdadeira. Chega de ficar lutando em prol dos nossos próprios interesses. Sabe uma coisa que eu imagino que era firme e convicta na cabeça de Davi? Davi era rei. Davi sabia que ele era rei não para ser rei de Israel.
Davi sabia que ele era rei, porque do reinado dele, da semente dele, da linhagem dele, viria Jesus Cristo. Davi sabia disso, era para isso que ele era rei. Ele era rei para deixar Israel pronto para Jesus nascer, porque ele podia nascer em Davi, ninguém sabia quando ele ia nascer. Mas aí Davi morre, vem outro, e vem outro, e vem outro, e aquela bagunça que é Israel. Quando nós vemos a bagunça que se tornou Israel, nós falamos isso esse ano também. Chega um momento que Deus fala, cara, para, a história de Israel vai parar. Parou a história de Israel, parou a história dos reis, parou tudo, parou. Tem uma época que a Bíblia para, a Bíblia foi sendo escrita, tal, mas tem uma época que a Bíblia parou. Porque Deus, olhando do céu para a terra, não achou mais nenhum profeta que pudesse profetizar em Israel. Israel virou a maior Sodoma que podia existir. Se você pegar o período que existe entre os dois testamentos aqui, se você pegar o período que existe entre Malaquias e entre Mateus, durante 400 anos Jesus Cristo não revelou nada. Deus não revelou nada para esse povo. 400 anos esse povo achou que estava vivendo o maior avivamento da história. E eles não estavam vivendo nada. Deus não estava lá. E aí a hora que Deus acha um louco para se colocar na brecha, a hora que Deus acha um João Batista, que não quer fama para si, que não quer glória para si, que não quer ser conhecido pelos fariseus, mas que fala, o meu lugar não é conseguir glória, o meu lugar é ir no meio do deserto, clamar lá para prestar a volta dele. Deus fala, agora ele pode voltar, porque ele encontrou um. A pergunta que tem que estar na nossa mente, será que precisava passar 400 anos em branco dentro da história de Israel? Eu creio que não. Eu creio que não houve um homem de Deus nesses 400 anos. A hora que um homem de Deus se colocou, e que era diferente do que era fariseu, que não fazia as coisas para ter glória para si, que não fazia as coisas para os outros olharem e falar, nossa, como ele é o cara. Não! João Batista fala, eu tenho que clamar, eu tenho que fazer, eu tenho que preparar o caminho para Jesus. Sabe onde que eu vou preparar o caminho? Não é na frente de fariseu, não é na frente de câmera, não é na frente de nada. É no meio do deserto que eu vou preparar o caminho para Jesus. Um homem trouxe Jesus Cristo a essa terra. Um homem se colocou na brecha, e por um homem Jesus Cristo voltou. Ele não tinha promessa que ele poderia apressar a volta de Cristo, ele não tinha promessa que ele podia fazer nada, ele simplesmente fez. Nós temos a promessa que nós podemos apressar essa volta. Nós temos a promessa que o dia e a hora que ele vai voltar não está determinado. Quem vai determinar esse dia somos nós, é o nosso posicionamento como igreja. Na Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Eu não tenho que viver para fazer sinais. Eu não tenho que orar para que Deus me dê poder para curar paralítico. Eu tenho que viver genuinamente uma vida de evangelho, porque a hora que eu viver essa vida, eu não vou precisar orar, eu vou passar por um paralítico e ele será curado. O sinal me segue. É completamente diferente. O sinal não é para a minha glória. O sinal não é para que eu seja famoso e conhecido como o cara que cura paralítico. O sinal é para que a glória seja toda dele. O sinal é para que tudo seja para ele. Você não vive para você. Você não é o centro de nada nesse mundo. O centro desse mundo, para Deus, é a estipulação do reino, é a implantação do reino. Nós iremos implantar o reino de Deus nessa terra. É um exército. Deus conta com um exército. E saiba de uma coisa, Deus não conta com covarde. Chega de dar desculpa para Deus. Chega de dar desculpa para Deus. Chega de falar, mas é porque não sei. Chega. Se você não quer, se desaliste e sai fora desse exército. Nós temos que falar a verdade, chega de brincar. Ou você quer levar Deus a sério ou não leva. Nós não queremos covardes aqui dentro. Nós queremos homens que vão lutar. E que num grande dia vão bater continência e falar, eu estou aqui. Eu cumpri, eu consegui chegar lá. É só para isso que a gente está aqui. Vamos mudar nossa mente. Vamos mudar nossa forma de pensar. Tente achar no Novo Testamento promessas, essas promessas boas de prosperidade. Não há. A única promessa que há no Novo Testamento é que um dia nós iremos ter parte no reino dele. É que o que ele tinha que ser feito foi feito. Eu creio piamente que se essa palavra continuar queimando no nosso coração, se nós começarmos a viver isso de verdade, nós veremos a volta de Jesus Cristo. Eu creio piamente nisso. Eu creio piamente que se eu conseguir chegar até o final da carreira vivendo isso, nessa palavra, eu verei a volta de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que eu verei a volta de Jesus Cristo quando eu morrer, eu vou me encontrar com Ele. Não, eu verei Jesus Cristo voltar a essa terra. Eu creio nisso, porque isso é o que a palavra me dá a condição de fazer. Eu quero ver a volta de Jesus Cristo. Chega do evangelho barato. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. Feche os teus olhos. Comece a colocar agora
a tua vida diante de Deus. Comece a enxergar que muitas vezes a gente olha para o povo de Israel e fala assim, eles foram lá, vacilaram, não vacilaram, foram, não foram, era, não era, aquela bagunça que a gente conhece que foi. E muitas vezes é fácil para a gente olhar para o povo de Israel e falar assim, mas eles conseguiram fazer. Cara, o povo de Israel, sabe qual que é a verdade do povo de Israel? Que eles foram frustrados, eles não cumpriram o chamado que eles tinham que cumprir. A geração que tinha, o povo que tinha que ver Jesus, tinha que ser aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que se tivesse entrado na terra, continuado com o rei sendo Deus, continuado com o profeta, sem pedir rei, aquele povo poderia ter visto Jesus nascer. Nós muitas vezes olhamos para a Bíblia e falamos, Davi foi o cara, Davi foi Deus intervindo na história, Davi não tinha nem que ter existido na história, não precisava de rei, Davi é Deus falando, de novo o povo errou, eu vou ter que fazer alguma coisa. Davi é a intervenção divina de Deus na história. Davi não é o plano perfeito de Deus. Cara, nós temos uma oportunidade única na nossa vida. Nós temos uma oportunidade ímpar na nossa vida. Como nós dissemos esse ano também. O que você vai chegar no céu falando? Né? Se a gente chegar no céu, você vai falar o quê para Abraão? Abraão vai falar, eu dei Isaac. Você vai falar o quê? Eu dava o dízimo, sim. O que você vai falar? O que a gente vai falar no céu? Eu louvava na hora do louvor, quando eu não estava com sono, até louvava. O que a gente vai falar no céu? O que a gente fez por esse reino? Eu estava vendo a história de Tiago. A gente conhece lá Pedro, Tiago, João, André, os discípulos de Jesus. Sabe como Tiago morreu? Está na Bíblia assim. Está falando da história que Pedro foi preso. E aí o rei e tal ficou bravo com Pedro, mandou prender Pedro, e aí Tiago morreu. Tiago morreu assim. Jesus morreu e Tiago morreu. Que vida que Tiago teve? Nenhuma. Mas o propósito pela qual Tiago nasceu, ele cumpriu. O propósito pela qual você nasceu, você tem que cumprir. O propósito pela qual você nasceu não é ganhar essa vida, mas é ganhar o reino de Deus na terra, é implantar o reino de Deus na terra. O nosso propósito é esse. Chega de colocar nossas esperanças em coisas fúteis e falíveis. A tua esperança tem que estar em Cristo. A tua alegria tem que ser em cumprir a obra de Deus. A tua alegria tem que ser em cumprir o reino. Chega de viver uma vida longe dele. Chega de viver uma vida longe dele. Chega. Nós não podemos mais nos conformar com isso. Se levante de uma forma diferente hoje. Ele te chama, Ele nos chama. É uma convocação para um exército. Se você quiser lutar nesse exército, Ele te dá condição. Se você quiser ser um cara dentro de igreja, saciando prazeres fúteis, continua como você está vivendo. Mas não corra mais atrás de promessa, porque a promessa não é para você, a promessa é para o reino. A promessa que está na Bíblia não é para benefício humano. A promessa que está na Bíblia é para a implantação do reino na terra. Viva o Evangelho como ele é. Faça a prova desse Evangelho. E você verá quem é o Deus que está no céu. Você verá se esse Deus não tem poder para te dar, para os sinais seguirem na tua vida. Cara, é algo sobrenatural. A gente se acostuma com pouco. E o pouco só está sobre a nossa vida porque nós não queremos o muito. Porque o muito que nós queremos não é o muito que Deus quer dar para nós. O muito que Deus quer dar para nós é completamente diferente do que isso que nós vivemos. Deus está levantando o exército. Deus está levantando a nossa vida. Deus está te chamando para esse exército. Soldado de Cristo, continue firme, persevere até o fim, porque nós herdaremos a coroa de glória. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para ver isso aqui cheio, nós não estamos aqui para ver esse nome aqui sendo famoso, não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para propagar o reino de Deus. E a nossa parte nós estamos fazendo. Se aliste novamente nesse exército hoje e lute. Mas para que se faça isso, é inegável que será necessário um negócio. Será necessário você dar game over na tua vida. E o dar game over na tua vida talvez hoje, sabe o que é? Falar novamente: Jesus, eu quero aceitar o Senhor novamente. Jesus, eu te aceitei com a intenção errada. Jesus, eu vou na igreja, não é para buscar o Senhor, é para buscar qualquer coisa que tem lá dentro, qualquer coisa que alguém que tem lá dentro falou que pode me dar. Jesus, eu quero estar dentro da tua casa, para ser preparado
para lutar nesse exército. Jesus, eu quero estar dentro da tua casa para apreciar a tua volta a esta terra. É somente para isso que nós vivemos. Se a igreja de Cristo na terra compreendesse isso, nós viveríamos o maior avivamento da história. Mas se a igreja não está compreendendo, o problema é da igreja, vamos nos preocupar conosco. Deus está nos dando oportunidade, e se Deus está nos dando, Deus fará algo tremendo conosco. Só para nós acabarmos aqui, eu quero contar um testemunho, porque eu também contei esse ano, mas eu não sei se todos ouviram. Há 2 game overs atrás, ministrando aqui, falando a respeito do que nós falamos agora, uma pessoa me chamou para pregar na igreja dessa pessoa, um pastor, um apóstolo. Eu fui pregar lá, eu preguei isso, a volta de Jesus Cristo, se colocar e E aí você imagina que não foi um negócio muito legal de se ouvir, mas a igreja ficou meio em choque assim na hora, eu fui embora. E depois de 2 dias, esse pastor me ligou e falou: cara, lembra que você falou para colocar prioridade em Deus? Lembra que você falou para largar tudo e tal? Tiveram pessoas que largaram literalmente tudo em sua vida para ver a glória de Deus. Estão vivendo. A igreja foi impactada com isso. Eu falei: putz, legal, glória a Deus. Esse cara viajou para fora do país. Ele foi num congresso, numa convenção, eu sei lá no que foi, de apóstolos aí. E esse apóstolo que estava lá, chegou lá e falou: olha, eu mandei reunir apóstolos do mundo inteiro porque Deus me deu uma revelação para que seja passado para vocês. Passem para as tuas igrejas, proclamem a partir de agora o evangelho do reino. Proclamem a volta de Jesus Cristo e apressem ela. E quando esse cara ouviu isso, esse cara me ligou lá da Costa Rica falando: Jeter, lembra que você falou de evangelho do reino, de apressar a volta de Cristo? Deus levantou um apóstolo para propagar isso aos outros apóstolos, para que essa mensagem seja espalhada no mundo. E quando esse cara me disse isso, eu fiquei feliz pra caramba, mas fiquei triste, porque o que Deus precisou tirar um monte de cara de tudo quanto é buraco do mundo para ir lá ouvir isso, Deus trouxe diretamente para nós aqui. Deus não nos levou lá, Deus revelou para nós aqui. O que é que nós temos feito com a revelação que tem sido nos dada? O que é que nós temos feito com a revelação que tem sido nos entregue? O meu grande medo é que a teoria esteja muito mais à frente ainda na nossa vida do que a prática do evangelho. É do que o saber do que nós temos que fazer, do que saber o que é, apressar e dar, esteja muito mais na frente do que evidentemente o que nós fazemos. A nossa prática tem que acompanhar a revelação teórica que Deus tem nos dado. Se isso acontecer, um avivamento virá. É inegável. Em toda a história do homem, toda vez que se colocaram verdadeiramente para buscar a Deus, com interesse em Deus, um avivamento desceu. Toda vez. Nós precisamos de um avivamento. Ó igreja, ó noiva de Cristo, desperte, porque Ele está às portas. Jesus Cristo está voltando. O rigor para nós será muito maior do que foi para Sodoma e Gomorra. Igreja de Cristo, se levante. Igreja de Cristo, desperte, porque o nosso noivo está à porta. O nosso noivo está pronto. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Chega de brincar, chega de ser inconstante, chega de ser infiel, chega de priorizar a tua causa. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Esta é a mensagem da cruz, esta é a mensagem que está escrita aqui. Todo o Antigo Testamento foi escrito para que Jesus pudesse nascer e falar: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Chega, 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 chega de alegorizar o evangelho. Sabe o que é essa morte aqui? É literalmente, se você precisar morrer pela causa de Jesus Cristo, você se entregar à morte por essa causa. Chega de falar que essa morte é ficar sem assistir televisão. Chega de falar que essa morte é ficar sem pecar, é ficar sem mentir. Chega disso. Essa morte é uma morte real, é uma entrega de direitos. Chega de fazer propósitos fulos diante de Deus. A morte que Ele nos chama a morrer é algo que eu creio que nenhum de nós está capacitado a isso, mas se nós quisermos, Ele vai nos capacitar a isso. Não vai ser hoje, não vai ser com uma oração daqui a pouco, não vai ser comigo colocando a mão na tua cabeça,
Mas vai ser com você saindo daqui, sabendo que alguma coisa tem que acontecer. E daqui talvez 6 meses, você falar: eu me entrego por este evangelho. Eu estou disposto a morrer pela causa. Como fiel soldado de Jesus Cristo. Se você aceita esse chamado, levante-se agora em autoridade diante dele. Espírito Santo de Deus, Senhor meu Pai, nós clamamos a Ti agora, Pai. Senhor Pai, nós queremos a implantação do Teu reino nessa terra. Senhor Pai, nós não queremos viver para a nossa causa, nós não queremos viver para nós mesmos, nós não queremos correr atrás do nosso próprio interesse. Nós lutamos pelo Senhor, nós lutamos pela causa de Cristo. Nós queremos propagar a cruz, nós queremos propagar a mensagem da cruz. Ó noiva de Jesus Cristo, se prepare, porque o noivo está à porta. O noivo vem nos buscar.